de uma certa forma, uma miopia de ver muito distorcido o que acontece. Eu faço parte da equipe da Agência de Promoção das Explorações, que tem essa missão de reposicionar, de uma certa forma, o café brasileiro no exterior, com o intuito de facilitar o acesso a diferentes mercados. Então, o meu objetivo é mais compartilhar um pouco dessa experiência. Você foi privilegiado de ter tido esse tipo de vivência. E a gente vai falar sobre o que está acontecendo em alguns pontos do globo, vocês veem aqui no mapa. E, claro, eu queria que fosse muito interativo. Por favor, vocês podem ficar à vontade para me interromper a qualquer momento. É mais ou menos uma troca de experiências bem informal. E ao mesmo tempo, à medida que a gente for mostrando isso, através de alguns vídeos rápidos, né, não vai demonstrar tudo, a gente vai tentar quebrar alguns paradigmas que estão muito associados à realidade que a gente conhece do café aqui no Brasil. Acho que isso tem uma importância fundamental para expandir um pouco o nosso horizonte. Bom, então, na verdade, o meu objetivo é mais somente esse convite, a gente viajar por algumas culturas diferentes em termos de café, através desses métodos de preparo, que a gente utiliza não tão comumente no Brasil. Alguns deles estão se tornando mais comuns aqui, a gente tem visto com mais frequência. E qual é o impacto que isso tem no hábito de consumo em cada local e o que isso fornece de oportunidades comerciais para a gente. A partir do momento em que o café é empregado de uma outra forma, a gente tem que ver até quando a gente precisa adaptar um pouco a nossa oferta comercial para esse tipo de demanda. A importância é que esse entendimento, na verdade, a compreensão do hábito de consumo do café em diferentes mercados nos permite posicionar mais corretamente o nosso café. No caso, a gente está tratando de cafés especiais, né, que são objeto desse projeto da Agência de Promoção das Exportações. Nossa primeira parada é na Etiópia. Quero falar desse primeiro paradigma que a gente vai quebrar aí. Café é uma bebida filtrada. Aqui no Brasil, acho que em todas as casas a gente tem um filtro Melita, quase todo mundo ou utiliza um filtro de papel, que hoje é a maior parte do mercado, talvez algo em torno de 90%, às vezes um filtro de pano ainda, mas que é um remanescente, né, que a gente não utiliza mais tanto. Só que na origem, a Etiópia é o local de onde o café é originário. Os métodos mais antigos de preparo de café, eles não são filtrados. Então eu vou mostrar para vocês um vídeo curto da cerimônia de preparo de café na Etiópia, que é uma cerimônia tradicional que existe ainda hoje em dia, um método de preparo que ainda está vigente em vários países. Vou notar que ela começa com o café verde, eles fazem a prova ao mesmo tempo, é um ritual que eles fazem tudo. É bem rudimentar, mas isso existe em vastas porções da África hoje em dia. Acho que o Jaque não vai gostar nem um pouco desse método de torra. Não dá não. Mas aí tem que viver o momento. Ela faz, pelo menos, ela remove todos os quakers. Tá vendo? Tem um controle de qualidade. A moagem dela também rudimentar, feita no pilão. Em termos de granulometria, de tamanho das partículas, a gente não tem uniformidade nenhuma. É muito difícil a extração. E a última parte, eles utilizam esse instrumento, que é bem típico da Etiópia, que serve para decantar o café. Então eles não filtram. Vocês vão notar que, pelo próprio formato desse bule, a tendência é que o sólido se deposite no fundo, e aí na forma de servir o café, o líquido se separa dos sólidos. Eu queria mostrar um outro caso que ilustra um pouco esse paradigma.
que é o caso do que a gente chama aqui no Brasil de café turco, que é conhecido em outros lugares como Chesley ou Ibi. Esse método é um método até muito conhecido dos baristas e existe inclusive um campeonato internacional dedicado somente a esse método. E ele é um dos métodos também que é precursores dos demais, não tem nenhum tipo de filtragem, ele lembra um pouco esse método da Etiópia. E esse método, ainda hoje em dia, ele é o principal na maior parte dos países do Oriente Médio. Na Rússia, se você for na casa de um cidadão, igual você encontra uma Ibi aqui, talvez você encontre esse aparato, que é o Ibi ou o Chesley, que eles usam para fazer café. Claro que nesse caso também, não sendo filtrado, eles vão usar uma moagem muito fina, para praticamente se dissolver. E eles vou mostrar um vídeo para vocês também, normalmente levar esse café em ebulição pelo menos 20 vezes. Então, na verdade, é muito simples, né? Consiste em misturar água com café, com uma fonte de energia, no caso ele está fazendo com queimador a gás. Normalmente esse instrumento é feito de cobre, ele mistura, ele vai deixar ele engolir 3 vezes. Em muitos casos, dependendo da cultura dos países, eles misturam alguma especiaria também, pode ser cardamomo ou canela. E aí também, no momento de servir, a gente vai agravar, deixar o café se depositar um pouco no fundo, e aí ele fica bem espesso. Então, tem um componente de textura muito diferente. Nesse tópico do primeiro paradigma que a gente está trabalhando de café e bebida filtrada, alguém tem alguma outra experiência para acrescentar? Não, em geral, tudo que a gente usa aqui é filtrado, né? E é esse café que eles fazem depois do livro da sorte na boca do café. Na boca, exatamente. Então, por isso que é bom ele não ser filtrado, né? Porque a boca permanece da avaliação aqui ainda. É verdade. E é interessante que, na verdade, o Ibi, se os métodos muito tradicionais da Etiópia, por exemplo, eles estão caindo em desuso, o Ibi não, ele é um método que tem seu lugar no mundo ainda e em uma vasta parte do mundo. Praticamente todos os países de cultura árabe, todos os países que têm alguma associação com a Rússia, que tem cultura ortodoxa, eles de alguma forma mantêm um vínculo com esse tipo de preparo. Principalmente em casa, né? Menos fora de casa, mas é um método que é muito frequente ainda em vários lugares do mundo. Falando, na primeira forma lá da Etiópia, dá para a gente ver que existe pouquíssimo controle de todas as etapas, né? A torra sai do jeito que sai, no age do jeito que sai. Nessa forma aí, que até tem um campeonato, né, os baristas competem por quem faz a melhor receita, né, quem escolhe os melhores parâmetros. Eu não conheço muito, assim, eu não tenho experiência em fazer café dessa forma. É possível escolher parâmetros, temperatura da água, se for mais fino, mais grosso, quanto tempo vai ficar? Eu tenho muito pouca experiência também na prática, preparar café dessa forma. Mas, tendo o campeonato, eu acho que é possível sistematizar de alguma forma, como eles avaliam, é um pouco difícil. Se eu não me engano, no próprio campeonato tem um café puro e um café com uma mistura de alguma coisa. São duas fases, né? Mas tem como, eu acho que como qualquer outro método, tem como sistematizar a temperatura, granulometria. Toda vez que você vai preparar café, é importante que você aplique a técnica correta. E com certeza existe uma técnica que pode ser empregada nesse método, e tem formas de se avaliar e de se replicar essa técnica várias vezes. Bom, passando para o paradigma número 2. Bom, segundo paradigma, a gente vai fazer uma parada na Austrália, tá meio rápido, mas poderia ser em outros lugares do mundo também. Café tem que ser uma bebida consumida quente. Quem é a favor, quem é contra? Alguém está disposto aí a experimentar café em diferentes temperaturas?
Você incentivou agora há pouco, né? Isso não. Então, a gente, na verdade, também ficou um pouco preso, né, aqui no Brasil. A gente ficou refém dessa temperatura, o café tem que ser extremamente quente sempre. Na verdade, a minha experiência como barista, até mesmo quando o café está numa temperatura quente, que a gente reconhece como quente, mas que é um pouco mais confortável, se for um dia de inverno, um dia mais frio, a tendência é que as pessoas já reclamam. O café está frio. É uma reação assim, instintiva, imediata. Por que não apreciar o café em outra temperatura? Mas, em geral, na nossa cultura, a gente não reconhece, é um motivo de reclamação. Então, aqui tem alguns exemplos de embalagem, eu vou mostrar para vocês também como que é feito isso, mas é talvez uma das últimas tendências de consumo de café em vários lugares do mundo, principalmente nos Estados Unidos, na costa oeste, na Califórnia, na Austrália, em alguns lugares na Escandinávia, no verão. Eles fazem esse tipo de extração, uma extração mais lenta, e aí eles vendem o café nesses frascos, às vezes ficam até no balde de gelo, como se fosse uma bebida. Vocês vão ver que todas as embalagens remetem um pouco ao whisky ou alguma outra bebida destilada, e a partir desse café você pode consumir ele puro, ou com gelo, ou diluir ele um pouco em água, e isso é muito frequente. Se você visitar as grandes cafeterias do mundo lá fora, a maioria delas vai propor um pouco desse tipo de bebida, que é o que a gente chama de cold brew. O brasileiro normalmente ele gosta de café quente, a bebida tem que ser quente. Colocar esse café está frio. Isso. Tá, mas aí tem alguns países aí que tomam café frio. Então, correto o que se diz, a moagem transforma o café, porque, por exemplo, quando a gente vai degustar o café, você coloca ele quente lá, 90 graus, na xícara, faz a infusão. À medida que ele vai esfriando, os atributos vão saindo. Quanto mais frio, melhor. Os atributos vão mudando. Quanto mais frio, melhor o café. Assim, se o café for bom, ele vai sobressair mais ainda os atributos. Se for um café ruim, ele vai também sobressair as coisas ruins dele. Dá pra gente dizer que ele vai mudar. Se ele vai melhorar ou piorar, Não, eu acho que é mais café bom, ele circunstancial. melhora. Se for café ruim, ele vai ficar pior. A tendência é. Exato. Normalmente o café. Então o que faz isso? É a moagem que faz a mudança? Não, a correlação aí é meramente com a temperatura. No momento que você extrai, a gente vai ver aqui, você extrai com água na temperatura ambiente ou até com gelo. E aí depois, no momento de servir também, você pode readequar a temperatura com gelo de novo. Esse método é um pouco diferente do que a gente chama de ice coffee, que é você extrair o café quente e depois colocar o gelo. Aqui não, a extração ocorre a frio. E o perfil sensorial dessa bebida é completamente diferente. O Jacques já deve ter tido a oportunidade de degustar. Ela tem uma textura muito diferente, é muito mais licoroso, e a gente tem algumas notas que são às vezes mais defumadas ou mais amadeiradas, que remetem mesmo a essas bebidas destiladas. Isso em virtude do tempo de extração, que é muito prolongado. A gente está falando aí de um café que vai ser extraído do gotejamento de 5 horas até 2 dias, às vezes, e depois pode entrar na composição de algum tipo de bebida. Em relação com a moagem, não, mas com a temperatura mesmo da água que está extraindo o café. Esse café que você qual é o tempo dele de vencimento, por exemplo? Você está falando aí que demora 2 dias, uma garrafa dessa. Qual é o tempo dele de validade? Todos esses métodos, do ponto de vista do barista, eles são para consumo imediato. Nesse caso, como é um produto semi-industrializado, eu imagino que você consiga conservar ele por algum tempo, refrigerado, talvez uma semana. Eu não sei exatamente, não saberia dizer exatamente a legislação, a vida útil, o tempo de prateleira desse produto, qual seria. Em geral, ele está nas cafeterias e ele é feito assim, para consumo na própria semana, por exemplo. Não vai lembrar Os atributos. Em relação ao café, a prova de xícara do café no início, completamente diferente. Você não reconheceria o café. Pode mudar esse Pode mudar sim. Eu não sei até que ponto essa diferença seria muito perceptível, tá? Porque ele é um método que é filtrado, também a gente vai ver, então a quantidade de sólidos solúveis ali dentro, ela permanece a mesma durante todo o tempo, então o café não continua extraindo.
a água não continua extraindo o café das partículas. Então ele está estabilizado, mas concordo com você, ao longo do tempo ele pode sofrer uma alteração sim, o que é normal. Eu acho que é anormal é esperar que dali 3 dias seja exatamente igual. Teve uma pessoa que compartilhou com a gente semana passada, ele está fazendo cold brew, ele extrai no frio também, ele não extrai na temperatura ambiente, extrai em torno aí de uns 3 graus, 3 a 6 parece, e ele coloca ou um pouquinho de açúcar ou um pouquinho de mel na garrafa. Não, é para conservar. Se tiver algum micro-organismo ali, o micro-organismo vai no açúcar ou no mel e conserva um pouquinho mais. A Blue Ball acho que está dando 6 meses de validade. No que ela põe na embalagem de Tetra Pak. Não tem certeza. E ela está vendendo no varejo também. Isso, ela vende no Tetra Pak. Esses daí, se eu não me engano, o máximo que eu já vi foi 3 meses. Esse método está começando a sair das cafeterias agora e se tornar um produto que está indo para o varejo em alguns casos. Então é interessante ver esse ponto da validade. Eu ia comentar isso mesmo, que até dessa Blue Ball que vende no Tetra Pak, acho que depende muito do invase. Do invase, com certeza. A Tetra Pak com certeza dá uma durabilidade maior. Bom, o que eu acho que a gente tem que reter de estudo também é que um café que se destina a esse tipo de preparo, não necessariamente quem está procurando um fornecedor desse tipo de café está procurando o mesmo perfil exato que quem está destinando o café para expresso ou para algum outro método de preparo. Em relação a esse método, então, de administração ao frio, existe uma concentração limite na cerveja de administração ou justamente de prensas para facilitar? Como é que é? Eu vou mostrar um vídeo aqui, a gente discute depois, vou mostrar esse vídeo primeiro, e tem uma contagem que é feita de TDS, que a gente chama que é o total de sólidos solúveis, mas aí é meio que a receita de cada um, né? Então, tem limites máximos e mínimos, né? Mas a gente trabalha dentro de uma faixa. Agora, a concentração ideal, a proporção de café e de água que é usado, é uma variação possível. Vou mostrar para vocês aqui como que ele é feito. É uma torre nesse caso é uma torre de destilação, tem algumas mais simples. Parece um equipamento de alquimia, né? Aí ele está fazendo com gelo, ó. Essa é a água que vai extrair o café. Ele poderia fazer com temperatura ambiente, mas ele preferiu colocar gelo. Então eu vou fazer com água, talvez na faixa de 10 graus. Tem um filtro de papel, papel umedecido. E aí, essa válvula é que vai permitir controlar a vazão de água e quanto tempo de extração a gente vai permitindo. Depois passa por uma serpentina. E aí no final uma bebida bem licorosa e completamente um perfil sensorial completamente diferente da que a gente estava fazendo. Bom, a gente estava falando aí sobre a validade desse método. Eu quero exemplificar também nesse paradigma de café uma bebida quente uma outra possibilidade. Japão, vocês devem conhecer um pouco disso, mas esses cafés enlatados, eles são super comuns no Japão. Da mesma forma que a pessoa compra uma Coca-Cola na máquina de vending, ela compra um café também. E aí, eu coloquei até uma embalagem da Starbucks lá no Japão para ilustrar, mas nesse café e todos os grandes torrefadores do mundo adaptaram seus produtos para esse perfil. E tem um vídeo aqui que mostra quem quer comprar um café desses lá no Japão, isso vem direto da vending machine.
exceção não. Toda estação de metrô tem uma e as pessoas consomem na rua. Então é uma fatia alta do consumo total que para os japoneses é essas bebidas enlatadas, que a gente chama de ready to drink. Então eles olham, tem uma seleção enorme, são várias marcas, tem com leite, sem leite. E substitui alguma outra bebida, um refrigerante no dia a dia deles. Esses são gelados. Quanto que custa? Não faço a menor ideia. Você que está com Está comprando com moeda, né? Mas deve ser o equivalente a um refrigerante. Não é nada muito caro, não. É uma bebida super acessível. Então, no Japão e na Ásia, em geral, a gente vai falar um pouco mais sobre isso na continuação da apresentação, mas eles não têm um paladar tão associado com o calor do café como a gente tem. Na verdade, isso é um pouco ocidental, né? Esse preparo do café como sendo uma bebida de ponte. Bom, antes de avançar para os próximos paradigmas aí, alguém tem mais algum para acrescentar? Para esses cafés aí, só usam cafés especiais? Não necessariamente. Eu diria que, em geral, nesse caso, como é um produto industrializado, eles respondem ao mesmo tipo de demanda da indústria de café comercial, em geral. Então, é uma competição muito baseada em preço. Eu imagino que a qualidade dos cafés seja inferior e não duvidaria de robusta também em algum percentual nessa preparação. Bom, próximo paradigma, então. Paradigma número 3, eu acho que esse é bem interessante também. O café é uma bebida diurna. A gente só toma café durante o dia e aqui no Brasil, além disso, só em momentos muito específicos do dia. Mas será que é possível estender um pouco esse espectro ao longo do dia? Alguém tem alguma experiência? Aqui, inclusive, tem muito essa cultura da cafeína, que poderia ter algum efeito nocivo no sono, as pessoas que sentem um efeito, e aí se criou um pouco, não dá para dizer que é um mito, tem uma certa, tem um pouco de verdade, né? Cada organismo reage de uma forma diferente à cafeína, mas criou-se um mito de que o café à noite seria um distúrbio do sono, perturbaria o sono. Como que é a visão de vocês? Alguém tem alguma experiência de consumo em outros momentos do dia? Antes de dormir. Tem um efeito reverso para você? Ajuda a dormir ou não para ficar mais ativo? Eu também, pessoalmente, não tenho muito esse efeito. Às vezes, para mim, o efeito é o contrário. Eu tenho mais sonolência com o café. Tem uma teoria interessante que funciona para ele, talvez para outras pessoas também. Ele toma café para dormir. Porque a sensação que ele tem é que o café ajuda a concentrar em qualquer atividade, Inclusive no sono. E tem a questão da temperatura, né? Uma bebida quente, à noite, às vezes aconchegante também. Mas, bom, criou-se muito esse mito. Até que ponto corresponde à realidade ou não, a gente não sabe. Mas, bom, eu queria citar dois exemplos nesse caso também, de que esse consumo só relacionado ao período do dia que tem luz é realmente uma coisa muito de brasileiro também. O primeiro, eu até vou pedir a ajuda da Elma aqui, é o que a gente chama de coffee and good spirits. São misturas de café com bebidas alcoólicas. Tudo bem que talvez sejam nichos ainda, isso, mas o café tem uma porta de entrada na coquetelaria e em diversos locais do mundo é um ingrediente muito importante para a composição de vários vinhos. Se você quer acrescentar. Bom, a bebida mais clássica que a gente tem é a base de café, é o café irlandês, o Irish Coffee, que é uma mistura, uma história interessante, que foi feita para aquecer certos passageiros lá no aeroporto que precisavam de energia e de calor porque estavam muito de tempestade, muito frio, e aí resolveram misturar o café com o whisky, que era a bebida alcoólica mais tradicional, e para trazer um pouco mais de caloria, né, de gordura,
desafio dos baristas e dos bartenders, né, daqueles da coquetelaria, de usar o café como um ingrediente naquela receita, como a gente faz usar na gastronomia também. Então, nos bares, hoje em dia já é mais comum, tem algumas receitas mais simples, usando folhas de café, né, que já trazem esse ingrediente de café para o paladar, mas hoje em dia a gente já fala de formas de extração diferentes para ter o café como ingrediente. Eu acho que a questão que a gente tem que levantar é por que não explorar essas oportunidades? Né? E eu acho, pessoalmente, sensacional receber um café numa taça de martini, por exemplo. Isso tudo compõe a experiência de consumo do produto. E como eu falo, essa foto de um campeonato, né? E tem vários profissionais, tanto baristas, é exatamente a interface, né? Entre a coquetelaria, a mixologia e o barismo. Tem vários profissionais que estão dedicados a encontrar essas combinações e acredito que você também, eu já tive experiências assim, fantásticas com esses drinks que tem café. Bom, somando nesse mesmo paradigma, eu queria falar um pouco também das cafeterias na Coreia do Sul. As cafeterias na Coreia do Sul, a hora de pico normalmente é das 10 à meia-noite. É o horário mais movimentado das cafeterias. E eles têm, assim, uma quantidade incrível de cafeterias. Só em Seul são 15 mil. E algumas são franquias, outras são mais independentes, mas eles têm essa cultura de, da mesma forma que a gente vai para o bar, por exemplo, consumir uma bebida alcoólica, principalmente entre os jovens coreanos, tem um sistema de ensino muito rígido, o ensino médio, eles estudam um horário muito prolongado, eles abrem mão do consumo de álcool e aí o café acaba substituindo. E aí a cafeteria vira um local social até mesmo à noite. Então tem um vídeo aqui que é amador, vocês não reparem, não é meu, vai aparecer um coreano aí, mas só para vocês verem como é, e tem algumas fotos, mas realmente o horário de pico para eles é à noite. As cafeterias funcionam até meia-noite, 1h da manhã. E lotadas, as pessoas estão estudando, fazendo alguma coisa, conversando, no ambiente da cafeteria. Não conheço. E eles consomem o café puro, gelado, quente, drink? Eles consomem de tudo. Desde expresso, que é o mais, digamos assim, o mais normal da cafeteria coreana, até todos esses métodos que são... bom, eles não têm esse vínculo muito forte com temperatura e coffee induced spirits também, em alguns casos mesmo. Mas o que é muito comum eles ainda têm muito misturado com leite e muito gelado, por que parece, principalmente no verão. Então, por exemplo, um latte mais ice, por exemplo. Então, bom, isso mostra realmente uma inversão dos papéis. Os horários de pico nas cafeterias do mundo afora não são necessariamente os mesmos horários de pico que a gente tem aqui, né? No Brasil, em geral, o café é uma bebida muito matinal, café da manhã, ou às vezes logo na sequência do almoço, no lanche da tarde, a gente fica com horários reduzidos ao longo do dia. Bom, sobre os paradigmas, eu acho que meu objetivo era mais, vamos provocar um pouco com isso, mas se alguém tiver algum outro para acrescentar ou mais algum tópico de discussão. Acho que a questão da também o ar tem Sim. As pessoas não percebem. E além de tudo, os cafés, o expresso, normalmente, como a extração dele é mais rápida, por mais que ele seja mais denso, em geral ele é menos rico em cafeína também. Então tem uma série de mitos que a gente precisa, de todos esses paradigmas, tá? Que a gente precisa quebrar. E acima de tudo, eu acho que é nosso interesse entender e aproveitar todas essas oportunidades. Bom, esse mapa é um cartograma baseado que distorce o tamanho do território dos países em relação ao consumo per capita da população.
O que eu queria mostrar para vocês é que a gente tem todas aquelas áreas que estão, como se estivessem sendo sugadas ali, tem um consumo muito baixo de café ainda. Na China, por exemplo, somente 18% da população já teve algum contato com o café, nem consumidor ou não consumidor conhece. Tem 82% da população que talvez não tenha nunca tido contato ou trata o café como um produto exótico para eles. Na Índia, a mesma coisa. Essa demanda latente é enorme. E a gente vê bastante que essa cultura do café ela está muito ligada ao Ocidente mesmo. Então, os grandes formas de consumo, exceto o Japão seria a exceção, que é aquela mancha roxa, e a Coreia do Sul, aquela mancha verde, são países da Ásia que têm uma tradição até certo ponto recente, né? No Japão, a gente está falando talvez da década de 40, 50, a Coreia com 20 anos de atraso em relação ao Japão. A gente se pergunta se a China vai seguir nesse mesmo caminho, mas, em geral, Europa, Estados Unidos e os países produtores, o Brasil é o único que destaca. Bom, falando um pouco sobre esse aspecto civilizacional do café, eu queria levantar uma outra discussão. Realmente, às vezes a gente não percebe o quanto o café está enraizado na cultura ocidental. Somente para ter uma base teórica, a gente considera, segundo a teoria de Samuel Huntington, 6 blocos civilizacionais. É um conceito mais de geopolítica para organizar como as pessoas se sentem culturalmente no mundo. Eles dividem em 6 blocos e eles estão muito ligados com as religiões. Então, a gente tem o ocidental, eu coloquei o latino ali, porque para alguns pesquisadores da América Latina tem componentes tão diferentes da América do Norte, Oceania e Europa ocidental, né, que é o berço dessa civilização, talvez ela estaria caminhando para uma outra civilização. E aí, a oriental, os países da Ásia, principalmente, o ortodoxo, né, que são os países eslavos da Rússia, o mundo hindu, que está muito localizado no sul da Ásia, na Índia, islâmico e africano. Então, o produto café, na verdade, ele veio primeiramente do mundo islâmico, né? Foram os primeiros povos a desenvolver técnicas de preparo de café, cultivo, comércio, foram os árabes. E aí, a partir do momento em que, primeiramente, os italianos tiveram contato, o café se tornou realmente um atributo ocidental. Então, acho que a gente não pode esquecer muito disso. E isso é interessante para a gente ver também, no outro mapa, essa divisão do mundo entre os países que são os maiores consumidores de café e de chá. Os países que são mais consumidores de café, de 75% a 100% da população, estão assinalados em laranja. Café são os marrons, quanto mais escuro, maior o percentual da população que tem essa preferência por café. Eu queria levantar essa discussão só para a gente realmente entender o quanto existe essa barreira do mundo ocidental e do café está relacionado ainda com o comportamento de consumo ocidental, que está mudando, mas também pelo seguinte, a gente vê pelo amarelo e pelo marrom claro, tem uma grande parte de países que tem propensão ao consumo dos dois. Então, eu acho que essa história essa competição direta entre café e chá, ela não existe. Eu acho que é uma complementaridade e que as pessoas podem consumir em ocasiões diferentes, os dois produtos. Mas eu acho que o ponto principal é, na verdade, assim, mostrar de que forma a gente está vinculado com esses hábitos ocidentais e até que ponto isso pode ser diferente em outras partes do mundo. Bom, para esse slide eu vou pedir desculpa para vocês porque eu tive um probleminha técnico e não apareceu. Mas o meu ponto é o seguinte, eu vou ler para vocês. Eu me apoiei nesses dois autores aí que fizeram um estudo sobre a cadeia de valor do café, para ver exatamente
como está distribuído a riqueza, o valor na cadeia, desde a plantação até o local final de consumo. Então, esses números não se aplicam ao Brasil e eles são um pouco antigos. Na verdade, esse estudo foi feito com os arábicas da Tanzânia, para o mercado italiano, e, se não me engano, em 2009. Os valores são expressos em libra-peso, dólar por libra-peso, que é a unidade de medida que a gente usa no comércio internacional de café. Então, na Tanzânia, o custo de produção é em torno de 40 centavos de dólar por libra-peso do café. O preço de venda do país já para o comprador, para o importador, é em torno de 80 até 1 dólar e 10 dólares por libra de café. Então a gente passou de 40 centavos, custo de produção mais ou menos, para, vamos dizer, 90 centavos, praticamente dobrou. Daí para frente, quando o café chega na indústria, na torrefação, ele já é vendido pelo torrefador a 6 dólares e 50. Então ele passou já de 80 centavos para 6 dólares e 50, por libra, essa mesma libra-peso. Esse café, se ele for para o varejo, ele vai ser vendido para o consumidor final a mais ou menos 9 dólares. Então, nesse percurso aí, a gente já multiplicou praticamente 10 vezes, né? Ou até mais do que isso, passou de 40 centavos do custo de produção a 9. Se ele for consumido na cafeteria, isso não está no estudo, mas eu fiz uma conta rápida, como 1 libra de café, mais ou menos 400 gramas, daria para fazer por volta de 30 expressos. Você pode vender cada um a 5 dólares. Então você já multiplicou isso para 150 dólares. Então, o que é importante, na verdade, nisso? A gente entender. A agregação do valor, por mais que isso não serve para desencorajar, mas o valor dessa cadeia produtiva, ele está na extremidade consumidora. Por isso que é importante a gente entender, e claro, existem atributos que a gente chama de qualidade material, pontuação do café, por exemplo, proporcionam uma valorização, mas o acréscimo de valor em si, ele está muito relacionado ao local de consumo, mais até do que a porta. E por isso que o trabalho do barista, o preparo do café, é o que vale mais do que a matéria-prima que é empregada ali. Então, esse dados aí são tradicional? eu não tenho esses dados, mas eu tenho o livro, posso indicar depois desses autores no final. Então, o que eu queria, na verdade, é ilustrar o quanto é importante entender o lado do consumidor, porque, na verdade, o valor quase todo está ali. Então, a gente precisa estar muito ligado a adequar a nossa oferta comercial para aproveitar todas essas oportunidades. Bom, e como fazer isso? A gente precisa, além de tudo, acompanhar muito de perto essas tendências de consumo. Aí tem alguns, eu enumerei algumas, acho que vai ser mais enriquecedor se a gente discutir também, mas em alguns casos se aplica a vários produtos, são tendências que a gente observa, são transversais, e outras são mais específicas do café. A primeira delas é o individualismo. O mundo, atualmente, tem um componente forte de consumo individual. As pessoas querem para si, mais do que para os outros. Isso se manifesta de várias formas. No consumo, às vezes até com o comportamento, com o fato das pessoas preferirem relacionamentos virtuais. Tudo isso influencia. O nosso mundo é muito individualista. Vocês devem ter notado que vários produtos já começaram a fazer embalagens menores. Antigamente era tudo feito para a família, hoje é tudo feito para o indivíduo. Até mesmo por causa da situação de vida, as pessoas se casam um pouco mais tarde. Isso acontece praticamente no mundo todo, alguns países um pouco mais atrasados, mas essa alternância, principalmente dos modos de consumo e do estilo de vida das pessoas, ela acontece no mundo todo. O segundo é a indulgência. Por outro lado, a gente é mais individualista, mas a gente quer se permitir esses pequenos prazeres. Então, a gente está mais, nosso nível de exigência é maior e a gente está disposto a ter esse momento, por exemplo, o café, mesmo que você pague um pouco mais caro nos países consumidores, digamos, os países mais envolvidos, onde o mercado é mais maduro, as pessoas não têm dificuldade em pagar muito caro numa bebida, num cappuccino, porque aquilo é um momento de prazer dela durante o dia. Então, talvez até individual esse momento, né? Então, as pessoas procuram essa exigência. Outro ponto é a praticidade. Hoje é tudo muito rápido, as pessoas não querem perder tempo com nada.
culinária, seja com informação, seja com método de preparo. E aí vocês vão me dizer, isso vai na contramão de tudo que a gente tem falado até aqui. Isso é verdade, tem realmente um componente muito contraditório nisso. Mas a gente não pode esquecer que a conveniência, a praticidade, fazem parte da demanda das pessoas hoje em dia. Por outro lado, o contraponto envolve em seguida a autenticidade. Existe uma busca muito forte por autenticidade hoje. O nosso mundo é tão virtual que a gente se apega às coisas materiais agora. A gente quer o real. Então, o café, essa autenticidade, ela vai se manifestar, ela vai ser expressa no nível de interesse que as pessoas têm, no ritual, no preparo, em conhecer a história, quem está por trás, quem é o produtor. Nesse tipo de imersão, né, no produto, porque a gente está em busca de alguma coisa concreta em cada um dos produtos. Isso não é só do café não, isso se manifestou muito na cerveja, no queijo, principalmente na alimentação. Então as pessoas querem uma experiência gastronômica autêntica. Depois, transparência e sustentabilidade. Transparência, a gente não pode esquecer nunca, a gente vive na era da informação. Então, as pessoas têm muito acesso e elas querem saber tudo. Hoje em dia é muito difícil esconder a realidade das coisas. Né? Então, tem essa demanda muito clara por transparência. No caso do café, principalmente no modelo de produção que é adotado. Sustentabilidade, eu não vou nem me atrever a falar, porque isso foi o tema geral do fórum. E bom, para finalizar, não sei como é que eu estou no tempo, eu queria propor uma reflexão com aqueles tópicos, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, e essa reflexão também, que no meu entendimento é um ponto de controvérsia. Né? A gente está falando aí a gente vê essa tendência de marketing global, de alguns hábitos de consumo se padronizarem no mundo todo. A gente compra as mesmas marcas, as empresas multinacionais estão presentes em todos os países. E por outro lado, tudo que eu mostrei aqui mostra quanto é forte ainda o componente cultural e local dos hábitos de consumo. Né? Então são duas forças divergentes que estão moldando esse modelo de consumo no mundo. E o segundo ponto, que se insere nesse mesmo contexto, barista versus as monodoses. Né? O que vai acontecer? Houve esse desenvolvimento ao longo do tempo impressionante dos baristas, que passou de um profissional que praticamente não tinha crédito nenhum na cadeia, ao profissional chave, que é o que está mais próximo do consumo, e agora tem uma tendência muito forte de monodoses e cápsulas, onde a gente vai achar um ponto de equilíbrio entre essas duas. Seja seu próprio barista. Não só das monodoses, até do próprio consumidor que é aficionado por aquilo, de cafeteiras diferentes, máquina de expresso, e fazer todo esse procedimento, esse ritual em casa, né? Ele mesmo. Mais algum comentário, gente? Por favor. Falando, eu vejo essa questão que você colocou, o barista versus a monodose, um ponto interessante que os baristas, quando nesse momento que você tem consumidor educacional, hoje o consumidor quer levar isso para casa para o pessoal de casa. Então, quanto mais o barista conseguir ser didático com o consumidor, explicar os métodos de preparo em casa, ele vai ser uma pessoa, sempre que o consumidor vai estar indo lá, buscar informação com ele, e por outro lado vai estar levando para casa, consumindo o café lá. Pô, hoje todo mundo vem pesando 250 gramas na sua cafeteria. O cara vai lá comprar seu café, vai fazer em casa para o amigo, para o tio, para o pai, para a mãe, vai replicar essa experiência e acaba que vira um ciclo, né? Porque aí o tio, o pai, a mãe vai lá na sua cafeteria também e vai procurar lá procura a Olga lá, que ela vai te dar uma aula de café, vai fazer um café maravilhoso, que você nunca tomou igual na sua vida. Então depende muito da criatividade do barista em cativar e preparar o café. No caso da monodose, é um trabalho que a gente lá está fazendo forte, porque a gente vende muito monodose. Só que só vender monodose não está aumentando o ticket dos clientes nossos. Aí a gente chamou a Rosa e falou: Rosa, como fazer drinks com monodose? Porque a base é o café. É o café. Então levar isso também, eu acho que é um negócio interessante. O cara começar a fazer drinks com monodose em casa e tudo mais. E no meu ponto de vista, a experiência, aquele contato com o barista, com o local, isso eu acho que não vai se perder muito. Substituível. É insubstituível. Eu acho que essa
tendências também podem coexistir no mercado. Né? E o que você falou é interessante porque esse é um comportamento que migrou do consumo fora do lar, né? As pessoas começaram a procurar isso, principalmente fora, e aí a gente percebe agora que o nível de interesse às vezes é tanto, como você falou, a pessoa quer replicar essa experiência que ela teve fora, pelo menos na qualidade do café que ela consumiu em casa. E aí ela tenta trazer isso para casa, dividir com outras pessoas, é um ciclo virtuoso. Justamente, você vê que é a estratégia da Nespresso, ela vende experiência para por detrás da monodose. Tem experiência, entra na loja da Nespresso, pô, virei o rei da Babilônia aqui, dentro da loja. E muito que a gente já vê no mercado de vinho e que a gente acaba transportando também, né? O barista sendo cada vez mais reconhecido como sommelier do café, porque a gente indica com o que tudo combina, como você vai usar como ingrediente, né? E às vezes a gente ainda vai ver no supermercado. Quando a gente vai no supermercado gourmet, tem lá um responsável por te indicar qual vinho para tomar, como você vai preparar, a gente vai ver. As pessoas estão ávidas por informação, por ter essa experiência real, tangível, né? Enquanto a gente consegue proporcionar isso, talvez em menor escala no Brasil, comparativamente a outros países do mundo. Mas eu acho que o barista tem um papel essencial, porque ele é quem prescreve, né? Ele é a fonte de informação confiável, tá certo? Três pontos, né? Eu tenho uma pergunta. Sabe qual que é a proporção de café que é consumido da maneira que nós conhecemos aqui, qual que é mais gelado? Escala mundial é muito difícil. Eu acho que essa estatística provavelmente nem existe. As estatísticas de café elas são extremamente dispersas e na maioria das vezes assim, inconclusivas. Você tem que cruzar vários dados para conseguir ter algum tipo de noção básica do que está acontecendo. A gente tem estratégia de consumo no lar e fora do lar, mas por método de preparo, é possível chegar nesse nível de detalhamento. Para ilustrar, não existe nenhuma diferenciação entre a robusta e a arábica ainda na nomenclatura de comércio internacional do café. Às vezes o café é exportado, então todas as estatísticas de comércio exterior, exportação e exportação, o café se confunde, a arábica é a gente não chega nesse nível de detalhamento mesmo. É mais na observação mesmo. Observação em loco, mas é difícil quantificar isso. Como está esse consumo lá fora, das monodoses e cápsulas? Eu vi uma reportagem no Rio de Janeiro, assim, o pessoal está voltando, assim, tem muita gente que faz ferver cápsulas e tal, mas o pessoal está voltando assim, com método tradicional, assim, também, de café filtrado, monstruoso, sabe? Está voltando um pouco como está lá fora, assim, mas... Até certo ponto são tendências que às vezes vão em sentidos diferentes, em sentidos opostos, né? No caso de monodose, as cápsulas, tem dois grandes players. Um é a Nespresso, mundiais, e o outro é a Green Mountain nos Estados Unidos. O nível de equipamento da população na Europa e nos Estados Unidos é bem mais alto do que no Brasil e nos países em desenvolvimento. Então, assim, tem uma grande democracia já considerável da população que possui equipamento em casa, que é essencial para consumir a cápsula depois. E é o segmento do mercado que está mais suave, que mais cresce, disparado. Enquanto no Brasil, nos últimos anos, a gente observou, segundo a RIC, no ano, não sei se as estatísticas desse ano já estão bons, mas no ano passado a gente teve um decréscimo no consumo. Foi a primeira vez em muito tempo. Muito baixo, mas foi negativo. E nos outros anos a gente já tinha tido um crescimento muito modesto, praticamente de lado, né? Enquanto o segmento de cápsulas cresce a 2 dígitos, praticamente no mundo todo, então está entre 20% e 10%. E um pouco mais de vigor ainda nos países desenvolvidos, porque as pessoas ainda estão se equipando, né? Estão comprando as máquinas. Então, enquanto tem gente comprando máquina, é possível que aconteça isso. Por outro lado, o café filtrado é uma tendência muito forte. Né? No mundo do barismo, a gente faz uma divisão em ondas, que a gente chama. Então, teve a primeira onda, que foi a onda das cafeterias padrão. Então, a primeira onda a gente considera o café clássico, as cafeterias italianas, o mundo do barismo veio da Itália. A segunda onda, as cafeterias padronizadas.
padronização desse estilo de consumo. O principal exemplo é a discrepância. A terceira são as características mais independentes, esses outros métodos, é um pouco mais flexível, uma cultura mais fixa. Tem gente que já está chegando até uma quarta onda. E nessa terceira onda, as duas primeiras foram muito baseadas no Expresso. O Expresso foi um veículo para capitalizar todo esse valor agregado e trazer as pessoas de volta para o café. Essa terceira onda é toda baseada em métodos filtrados. Esse café filtrado que a gente faz com melita, você pode declinar ele em múltiplos tipos de preparo e de aparelhos. Então, é verdade. As duas combinam. Um comentário interessante nessa linha é que, à medida que você vai na monodose, apesar de ser exponencial o crescimento, em termos quantitativos, é menor o volume de demanda em função de você perder o maior consumidor, que é a pia, né? O desperdício. Isso é verdade, é difícil de quantificar também. Agora, por outro lado, a dose de café dentro da cápsula ela tende a ser menor do que uma dose de café filtrado, em gramas de café. Então, dentro da cápsula, normalmente tem entre 5 e 6 gramas. Então, até menos. Tem uma pressão de custo muito forte. E a gente, quando a gente faz café filtrado, em geral, a gente está em torno de 6 a 7 gramas por dose. Quando a gente faz expresso, a gente vai até por volta de 10, às vezes 11, 12 gramas. Então, 3 vezes uma cápsula de consumo. Que reforça essa opinião. Quanto mais você for com a monodose, menor vai ser a razão de aumento de consumo. Porque menor vai ser a quantidade de café necessária para uma dose. Por outro lado, continua tendo um desperdício na xícara também, né? De quem não consome toda a xícara. Nem só porque você extraiu a garrafa inteira. Você passa a garrafa inteira. Você vai lá, pega, meia garrafa, você joga outra e passa a garrafa. É verdade. Sim. Olá, parabéns. Hoje cedo, já comentou duas conclusões que teve a respeito do mundo de cafés especiais. De várias, a primeira e a última que chamou a atenção, que foi o momento é único e revolucionário. Ele falou da experiência dele como exportador, como importador também, do mercado interno do Brasil. E por último, ele fala que tem mercado para tudo. E os vão perguntar qual é o seu mercado. Da sua experiência com cafés especiais, o que você tem a dizer para a gente sobre a aceitação do brasileiro como consumidor de café especial? Já que a gente sabe que a gente é apaixonado pelo café, consumimos café, mas a aceitação, a abertura. Nós somos cafés especiais no Brasil. Não somente em cafeteria, mas também comprando um pacote e levando para casa e fazendo aqui. Bom, o primeiro ponto é que eu assino embaixo tudo que o Jacques falou, porque ele tem uma experiência incrível, né? Sendo um dos cafés especiais. Aqui no Brasil, a gente. Isso tudo é muito recente, eu acho que nunca pode se esquecer disso. A gente fala de café especial no Brasil a partir dos anos 2000, tem 15 anos mais. Então, assim, é um mercado por idade seria adolescente, né? Talvez nem isso seja. Então, a gente não encontrou todas as formas ainda. Agora, o crescimento desses cafés especiais no Brasil, apesar de a gente também não ter números, pelo que a gente observa, é sempre superior ao crescimento do mercado em geral. E o que a gente viu, a forma mais fácil de visualizar isso é através das cafeterias especializadas, dos pontos de venda especializados, que se multiplicaram nas grandes cidades. Então, se você frequenta São Paulo, por exemplo, você fica 2 ou 3 anos sem ir, você nota que a cena dessas cafeterias, ela mudou e ela se expandiu na maior parte do tempo. Então, novamente, é muito difícil de quantificar. O Brasil, no meu entender, está alguns degraus atrás ainda de vários outros países, o que mostra que a gente está no início da trajetória, que é um bom sinal. E eu acho que o mercado doméstico brasileiro reserva um grande potencial. Eu trabalho muito no mercado estrangeiro, mas eu, como produtor no Brasil, eu me perguntaria seriamente
vale a pena investir, que é uma transação muito mais complexa no exterior, se você consegue, atualmente no Brasil, níveis de preço que são, se não comparáveis, mas que são muito bons para esse tipo de café, e se não vale a pena investir mais no mercado doméstico. E o Brasil segue um pouco, a gente não descola muito, né, apesar de ser um país público, a gente segue tendências. Então, em geral, o que está aparecendo, por exemplo, o Close que já não é tão novo assim, tem uns 2 ou 3 anos, isso está começando no Brasil há pouco tempo. Inclusive, a principal revista desse meio, especializada no café, que é a Express, vai fazer a edição agora, é sobre tudo, a edição no final do ano. Então, a gente, em geral, absorve tendências. A gente não tem força ainda para criar tendências. E o curioso é que o Brasil tem um poder de consumo, não de aquisição, mas de consumo muito alto. Muito alto. Mesmo que a gente crise, o brasileiro ganha muito alto. E sai com a sacola pesada. E o café, o brasileiro, o café, a rotina, não precisa nem falar. E a gente tem uma penetração de consumo na população que é praticamente uma das menores do mundo. 98% dos brasileiros consomem café. Se o número que eu falei para a China é 18, não é de consumidores, mas de pessoas que já tiveram algum tipo de contato, no Brasil é 98%. Bom, gente, acho que é isso. Acho que eu vou encerrar, tá na hora. Obrigado pela atenção de vocês.